Elegendo pessoas que não têm compromisso com a efetivação dessas políticas públicas, traz uma consequência muito grande. Nós necessitamos de inúmeras políticas públicas, como por exemplo a saúde, a educação, saneamento básico a gente não tem o mínimo que a gente deveria ter, que a gente paga para ter. É na base, é no espaço onde as pessoas se reúnem, é nas comunidades de base, é nos espaços de construção coletiva que surgem as iniciativas que vão sendo transformadas em políticas públicas. E é esse o sentido da nossa capacidade de olhar uma política pública que, se em um determinado momento foi entendida como favor de um governo durante alguns séculos, agora ela é nossa propriedade numa democracia e tem de sê-lo. As políticas públicas são necessárias para que haja o direito garantido de toda a população. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligado a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso com nós foi a Igreja Católica, né? Ela que começou essa luta com nós. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma. Quaresma, que é o caminho do encontro com Jesus crucificado, ressuscitado. Nova luz, novo horizonte, sentido iluminador da nossa vida. Nesse tempo precioso de transformação, de mudança, de conversão, somos convidadas a refletir uma realidade nossa. Neste ano temos como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, como lema, libertados pelo direito e pela justiça. Vamos participar, vamos refletir, rezar essa realidade, para que assim nós ajudemos a ter um Brasil mais justo, mais fraterno, baseado no direito e na justiça. Uma boa caminhada quaresmal. É importante lembrarmos que as políticas públicas são a maneira com que o Estado, o governo, efetiva ações em nome do bem público. Em tese, as políticas públicas são isso, tendo sempre como princípio e resultado o bem-estar, a igualdade, a justiça. O governo tem nas mãos o dinheiro público e ele precisa arbitrar aonde vão ser os investimentos ou onde estarão as prioridades. Uma política pública é aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter, e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. Por isso, é política porque é uma decisão sobre a ação, e é pública porque serve para todas as pessoas daquela comunidade, daquele lugar, daquela nação. Um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção, e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas elas devem ser construídas pelas pessoas. O processo de tomada de decisão de uma política pública, ela começa com a identificação de um problema. O que chamamos de problema político. O que vem a ser esse problema político? São problemas que geralmente, pelo menos deveriam ser, demandados a partir das necessidades da sociedade. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas é o que deveria acontecer. Ou seja, é um momento em que os problemas vão surgir na sociedade e eles vão entrar ou não na agenda do governo. Identificado o problema, então é feito todo um processo de escuta para a elaboração em si daquilo que chamamos da ação que legitima e que vira a política pública.
É aí que a sociedade civil organizada pode explorar os espaços instituídos formalmente como conselhos, fóruns, comitês, né, em que há uma abertura para a participação social. E aí, então, a gente chama um caminho que ainda tem muitos desafios na nossa compreensão, que é a incidência para que a política pública, de fato, seja uma ação concreta, legitimada pelos poderes públicos, de uma maneira que a sociedade civil participa, colabora no controle social, mas também o poder público, dentro das suas esferas, possa subsidiar recursos financeiros, pessoas, materiais, leis, para que aquela política, de fato, possa ser concreta. Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a política ela é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. É um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, né? Do início ao fim. Então a sociedade ela precisa estar atenta a essa execução das políticas públicas para que ela participe, sempre pensando em defender os seus interesses. E é importante destacar que nós, quanto igreja, lutamos por políticas públicas sociais que assegurem o direito e a organização das pessoas com direito à igualdade social. Nós temos outros segmentos da sociedade que fortalecem políticas públicas que necessariamente não contemplam a vida. Quando pensamos na política pública que possibilita o uso de agrotóxico e a forma em que ele é colocado e o prejuízo que ele traz à população, são políticas públicas, não deixam de ser, mas que fortalece um segmento do mercado. Nós, quanto igreja, queremos e defendemos políticas públicas que asseguram o desenvolvimento da vida. O Estado deveria ser o espaço onde as prioridades em nome da justiça social fossem definidas, e aí as políticas públicas são as diferentes formas, as diferentes maneiras de implementar o atendimento dessas prioridades nos diferentes setores: educação, saúde, desenvolvimento social, desenvolvimento das cidades, indústria, meio ambiente, quer dizer, todas as áreas de necessidades que se expressa a vida humana, né? E a sociedade necessita. O grande desafio hoje das políticas públicas é romper com a velha lógica assistencialista e políticas emergenciais que muitas das vezes não atendem às necessidades estruturantes das populações, que garanta a terra em tamanho suficiente para as famílias, que garanta o reconhecimento dos territórios locais tradicionais, que garanta políticas públicas estruturantes para o bom desenvolvimento da vida no campo. Normalmente os municípios, as instituições publicam os editais, os agricultores não têm acesso a esses editais, são publicados normalmente lá no mural das prefeituras, poucas colocam no site, e mesmo se coloca no site, os agricultores não têm esse acesso. Então hoje eu vejo assim que se não houver um apoio, né, no sentido de alguma entidade contribuir para que os agricultores possam ter acesso a essas informações e vencer toda a parte burocrática, dificilmente os agricultores conseguem avançar nas políticas públicas. Se a comunidade não conhece os seus direitos, não sabe aonde cobrar e não está organizada, dificilmente ela consegue acessar as políticas públicas para o campo. Eu trago um exemplo de 2 programas, né? O PAA e o PENAI, que é os programas de aquisição de alimentos, né? A burocracia para acessar esses programas é muito grande. As comunidades que conseguem, as associações, as cooperativas que conseguem acessar é porque elas conhecem essa política pública, conhecem os caminhos para acessar ela, mas principalmente está organizada e unida para poder acessar. E além do mais, quando a gente começa a operacionalizar, os municípios não acreditam que os agricultores são capazes de fornecer a alimentação necessária para as escolas do seu município.
Da medida que a gente vai mostrando que é possível, os próprios municípios vão, né, aderindo e eles querem, às vezes, até comprar além daquilo que nós já estamos fornecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, as comunidades têm que entender, as pessoas, que elas são sujeitas de direito. Então, se nós somos sujeitos de direito, nós vamos buscar o direito. Primeiro momento, conhecer nosso direito e também buscar, quem sabe, construir leis que sejam de acordo com a necessidade dessas populações. E outra questão que deveria ser feita também é mobilizar em primeiro lugar e pressionar para que esse direito seja respeitado. É necessário a organização comunitária, é necessário marchas, né, manifestações, são várias formas, né, que as comunidades encontram para demarcar suas existências. É uma perspectiva de quebrar um silêncio histórico, né? É uma perspectiva de quebrar a lógica desse racismo estrutural, né, que violenta esses territórios, que violenta essas comunidades. Então, as comunidades, né, a gente tem aprendido que só conseguem avançar quando se organizam nos seus territórios. Que não dá para tomar o Estado, as políticas e o governo como aquele que vai ser o agente iniciador ou impulsionador de alguma coisa. Isso é papel da sociedade, dos grupos organizados, dos sindicatos, dos diversos movimentos da sociedade que coloquem alguma pressão do Estado. O Estado é preponderantemente um mecanismo de classe dominante. E a maneira de arrancar alguma coisa desse Estado é colocar pressão sobre esse Estado. Assim, para minha família, as políticas públicas veio no sentido da permanência no campo, permanência da vida no campo, com qualidade, com geração de renda, né, com uma vida mais saudável. O primeiro foi a Pronaf, no qual a gente deu condições de estar comprando algumas vacas leiteiras, reformando pastos, construção de curral. A outra política pública foi a moradia, Minha Casa Minha Vida. E na área de comercialização é o PENAI e o PA. Antes a gente tinha menos conhecimento e menos parceria, sabe? Assim, parceria entre companheiros produtores, né? A gente trabalhava meio por conta e não tinha muitas informações, e com as parcerias facilitou bastante para a gente buscar mais informação. Eu percebo que o Brasil ficou pequeno, ficou menor para nós em termos da organização. Hoje, nosso movimento é considerado um dos maiores da América Latina. Nós somos mais de 6 mil comunidades quilombolas no Brasil. Então, nós temos muito como chegar perto das políticas, juntamente unido com os outros coordenadores de todos os estados brasileiros. Eu acho que um grande desafio é a conquista de espaço na cena política brasileira. Ainda somos muito subrepresentados, somos uma parcela muito importante da população e temos que vencer o ciclo de invisibilidade, de exclusão, participando da nossa comunidade, participando de associações, participando do sindicato, participando efetivamente da vida política do nosso país, tomando uma postura proativa, né? Então é nesse sentido que a gente pretende a equiparação de direitos. Nós temos que engajar nesse movimento de aplicação das políticas públicas de fato, mas sabemos que vivemos uma crise de direito, né? O que a gente vê. O direito parece que é uma coisa obscura para nós no momento, mas ele é o acesso às políticas públicas e também o acesso à cidadania de cada um de nós. A política pública, ela não é descartável, ela não é desnecessária. Se ela não está sendo eficiente, ela precisa se tornar eficiente. É nisso que nós precisamos investir, na qualificação da política pública e não pensar que as medidas do setor privado, dos espaços de multiatores, aonde o Estado está relativizado, às vezes está em pé de igualdade de setores que são setores que têm interesses privados, fiquem em pé de igualdade. O interesse público tem sempre que estar acima disso. Eu acredito que nós, quanto igreja ou
independente da denominação, mas quanto pessoas que caminham em direção ao reino, trabalhássemos para diminuir essa dicotomia entre fé e vida. Normalmente, nós não associamos as políticas públicas como parte inerente à minha vida de acordo com o Evangelho. E quando nós distanciamos dessas realidades, formam-se guetos. E isso é bastante prejudicial, tanto para a dimensão de fé, quanto também para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, não há como ser igreja e viver o Evangelho se ausentando das questões sociais, se distanciando das políticas que dão tom no desenvolvimento da vida. Então, eu penso que esta campanha nos alerta para sair dessa dicotomia e observar que o desenvolvimento das políticas públicas possibilita o desenvolvimento da vida. Se a vida está sendo desenvolvida, há valores ali essenciais a serem construídos e defendidos. Portanto, ao propor fraternidade e políticas públicas, a Igreja está sugerindo de que nós, principalmente os cristãos leigos e leigas, avançamos por essa sociedade e sejamos nela sal e luz, fermento para uma nova sociedade, onde os direitos sejam respeitados e prevaleça a igualdade entre as pessoas. O que nos une é o amor de Cristo Jesus, o que nos motiva a trabalhar e elaborar políticas públicas é o horizonte do reino de Deus. E nós temos sempre como modelo a pessoa de Jesus. Então, através desse processo de olhar para a realidade, de dialogar, de se comprometer, é muito importante que tudo passe pelo coração, que nós conheçamos as pessoas envolvidas, que nós saibamos chamá-las pelo nome, conhecendo a história de cada uma delas, e que, na medida que vamos caminhando, lutando pela transformação da nossa realidade, que vamos de verdade nos irmanando, nos tornando verdadeiramente irmãos e irmãs lutando pela mesma causa. Quando a CNBB estabelece fraternidade e políticas públicas, ela está encarnando aquilo que aparece no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus diz, quero que tenhais vida e vida em abundância. Mas o mais forte na frase de Jesus é que ela está no plural. Ela é uma forma de política pública. Afinal, não disse ele, e a CNBB sabe disso, não disse ele, quero que você tenha vida e vida em abundância. Quando a frase aparece no plural, quero que tenhais vida e vida em abundância, é sinal de que é uma política pública. É tarefa, sim, da CNBB, como alguém que ajuda a cuidar, que não só guarda e leva adiante uma mensagem de fraternidade, de liberdade, de afetividade e amorosidade, que ela também, em 2019, seja capaz de nos convidar, mais do que nos convocar, porque é um convite a uma participação em algo que é absolutamente honroso, que faz com que a nossa vida ela tenha um sentido e que ela seja abundante para todas e todos. A campanha da fraternidade é uma expressão evangelizadora do tempo da Quaresma. Vamos participar, vamos discutir, refletir, rezar as políticas públicas. Políticas públicas que, se bem feitas, são gestos misericordiosos. E nós, como cristãos, como católicos, desejamos ser a presença misericordiosa de Deus. Uma presença misericordiosa significa cuidarmos daqueles que mais necessitam através das políticas públicas. Mas também queremos ter um gesto muito concreto de misericórdia no momento da coleta da campanha da fraternidade ou a coleta da solidariedade. A nossa contribuição não é uma contribuição meramente monetária, financeira. Não, é uma contribuição nossa de caridade, de fraternidade, de solidariedade. É um gesto misericordioso que pode nascer da meditação, da oração diante de Jesus crucificado e ressuscitado. Vamos participar. Somos em Cristo hoje nós.
ser